E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Como vocês já sabem, eu sou o professor Júlio de Filosofia. Eu estou aqui para dar continuidade às nossas lições, né? Já que todos nós estamos aqui em quarentena, né, por conta da Covid-19. A gente vai continuar as nossas aulas por aqui mesmo. E o nosso próximo conteúdo que a gente ia trabalhar em sala seria justamente esse que vocês estão vendo aí, né? Sartre e a responsabilidade pelos outros, né? Que é uma questão aí do existencialismo de Sartre que eu vou tratar, beleza? Eu sei que a gente já viu um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de Sartre ano passado, mas eu falei bem por cima, eu falei que esse ano eu ia me aprofundar um pouco mais, e pois bem, chegou a hora de eu me aprofundar um pouco mais nessa questão do existencialismo, tá? Para poder ilustrar, tá? Melhor tudo isso, eu sempre em sala de aula trago vídeos, né, pra gente ver e tudo mais. Não vai ser diferente por aqui, também vou trazer vídeos, pretendo trazer aqui, eu tenho um pouco mais de liberdade, pretendo trazer aí até alguns trechos de eu jogando alguma coisa e tudo mais, claro que seja pertinente com os temas que a gente vai trabalhar em sala de aula, beleza? Mas aí, como vocês estão vendo agora, eu vou trabalhar um pouquinho alguns vídeos com vocês, são esses daí que estão aparecendo, né? Vou trabalhar um pouquinho esse vídeo aqui, que fala um pouco sobre o politicamente correto, sobre questão de responsabilidade de expressão e liberdade de expressão. Qual é a diferença de um para o outro? Vou falar um pouquinho dessa questão da aflição, por que a gente sente o que o outro sente, por que nós sentimos o que o outro sente. Vou falar um pouquinho... aqui acabou que está repetido, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a questão das escolhas e o que Sartre pensa sobre, né, as escolhas, e para isso eu vou usar esse vídeo que mostra um pouquinho de uma música de uma banda que inclusive eu gosto muito, chamada Pink Floyd, tá? Também vou falar um pouquinho sobre a diferença de ética e etiqueta, tá? E estética, ética, etiqueta e estética, que são coisas ali que trabalham mais ou menos juntas. Mais ou menos juntas não, estão juntas, só que normalmente em campos diferentes. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de maturidade. Tudo isso Sartre aborda mais ou menos, com uma amplitude maior ou menor, mas eu vou falar um pouquinho de todos esses temas com vocês então hoje, tranquilo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o PowerPoint e vamos então falar um pouquinho sobre a questão da má-fé. O que seria então, pessoal, a má-fé? Como vocês podem ler aí junto comigo, a má-fé, bom, simplesmente colocar a palavra assim, ela pode parecer uma palavra que é religiosa, né? Fé, como assim fé? Uma fé ruim? O que seria isso? Mas então, para Sartre, a má-fé acontece sempre quando inventamos desculpas sobre algo ruim que aconteceu para que de algum modo a gente tente ali se eximir de uma culpa, se eximir de uma responsabilidade que a gente possa ter, beleza? Com alguém, com alguma pessoa, com alguma atividade que a gente deve fazer ou não. Ou seja, o que seria então agir de má fé? Agir de má fé seria como se você tivesse uma determinada atitude ou falta de atitude que você fizesse ou mal feito, sabendo que você poderia fazer bem feito, ou você não faz com desculpas que estão fora de você. E por que a má-fé é uma questão tão sartriana, digamos assim, é tão voltada para Sartre? Porque Sartre fala muito da questão pessoal. Ele é um filósofo que a gente chama de existencialista, tá? E os filósofos existencialistas tendem a colocar tudo o que existe em uma perspectiva mais individualista, em uma perspectiva mais individual. E tudo que existe, que eu digo, é em relação ao que você pode e ao que você não pode fazer. Sendo assim, se você se recusa a fazer uma atividade, mesmo podendo fazer essa atividade, você está agindo de má fé. Ou então, se você faz uma atividade, não faz dentro das suas capacidades plenas, só por preguiça ou só porque você não concorda com qualquer coisa do tipo, isso também pode ser identificado aí para Sartre como má fé, beleza? Mas então vamos continuar e vamos falar aqui sobre esse sentido aqui do Sartre
daqui a pouco eu passo os vídeos para vocês, pessoal, de falar sobre a gente ser condenado a ser livre. O que o Sartre está querendo dizer quando diz que a gente é condenado a ser livre? Espera aí que tem um pontinho que não devia existir. Tá lá. Bom, ele diz o seguinte: para sermos sempre responsáveis pelo que sentimos, para Sartre, somos sempre responsáveis pelo que sentimos. Somos sempre livres, independente da nossa vontade ou vontade dos outros. Por mais que controlem o nosso corpo, nossa mente, sempre será livre. E a escolha do que vemos, do que vamos sentir em relação ao que acontece com o nosso corpo é nossa, logo somos livres. Ou seja, o que esse pequeno trecho está querendo dizer, pessoal? Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa esteja na cadeia. Né? Vamos supor que uma pessoa esteja na cadeia. Mas vamos supor que antes dessa pessoa estar na cadeia, fora da cadeia, ela era extremamente maltratada. Ela era extremamente maltratada por ela ser quem ela é. Ou seja, sempre que ela demonstrasse que ela era uma pessoa e aquele grupo, aquela sociedade não gostasse da maneira como ela era condenada de alguma maneira e ela se sentia mal, se sentia ruim, até que ela fosse presa e lá na prisão ela se sentisse verdadeiramente livre. Ou seja, mesmo presa, ela é livre. Quando Sartre diz que a gente é condenado a ser livre, significa que a nossa liberdade ela não é física. A nossa liberdade ela é mental. Não importa o que façam com o nosso físico, não importa até mesmo se a gente sinta dor. É a nossa mente que vai decidir o que fazer com tudo isso. Então a gente é condenado a ser livre. Não tem como a gente ser preso. Não tem como a gente não ser livre, porque não tem como aprisionar uma mente, a não ser que você escolha esse aprisionamento, mas como você pode sair dessa prisão a qualquer momento, mesmo assim você seria livre, porque afinal de contas, como é que você vai ser preso em um lugar que você pode sair a qualquer momento? Então, mesmo assim, não se configuraria uma prisão. Né? E fora que existe uma falsa ideia de que a palavra liberdade, o oposto dela é prisão. Sendo que o oposto de liberdade não é prisão, e a prova está justamente nesse exemplo que eu dei da pessoa que se sente mais livre e presa do que fora da prisão. Né? Professor, se o oposto de liberdade, se o oposto de liberdade não é prisão, então o que seria esse tal oposto da liberdade? Eu diria que dentro da perspectiva de Sartre, não é possível haver uma oposição à liberdade, justamente porque a pessoa é condenada a ser livre, porque não tem como não ser livre. Né? Porém, o que chegaria mais próximo dessa oposição seria a indiferença, seria você simplesmente não escolher nada. Né? Se você não escolhe nada, se você simplesmente se deixa levar, você não estaria escolhendo nada. Se você não estaria escolhendo nada, isso faria parte da sua não liberdade. Porém, você ainda assim estaria escolhendo não fazer nada. Logo, você seria livre. Então, o que chega mais próximo da não liberdade seria, então, a indiferença. Mas, mesmo assim, não é exatamente uma oposição, justamente pelo fato de que você escolheria não fazer nada. Mas então, vamos pular então aqui para o próximo slide. Calma, pessoal, que eu vou revisar tudo isso conforme eu for passando os vídeos depois. Claro que eu não vou aqui passar todos os vídeos como eu faço em sala de aula, né? Passo um vídeo, depois eu explico o vídeo. Não vai ser bem assim. Então eu vou passar alguns trechos do vídeo para vocês irem assistindo aqui comigo. E aí dos vídeos, né, para vocês irem assistindo aqui comigo. O restante dos vídeos vocês vão poder assistir em casa aí mesmo, acessando pelos links que eu vou deixar aí no blog, beleza? Que eu vou deixar não, que estão aí no blog, né? Então, é só vocês acessarem o link que vocês vão poder assistir todos os vídeos totalmente, né, os vídeos inteiros. Mas eu vou passar apenas alguns trechos que são mais importantes desses vídeos, beleza? E aí eu vou explicando pouquinho em pouquinho o que seria cada uma dessas coisas dentro desses slides que estão aqui, como vocês estão vendo. O que seria, então, os outros para Sartre dentro de toda essa lógica que eu expliquei até agora? Pois bem, tudo que a gente aprendeu, tudo que nos tornamos, precisa passar direto ou indiretamente por outras pessoas, sejam essas pessoas pais, livros, professores ou qualquer outra
pessoa que possibilitou sua existência ou até mesmo até esse presente momento. E é justamente por isso que o inferno são os outros, que é essa frase do Sartre. Já que a gente necessita da existência de outras pessoas, o que elas sofrem, a gente sofre também indiretamente. E por isso somos responsáveis por elas, já que ser responsável por elas influi em maior ou menor escala na nossa própria existência, ou seja, ter empatia pelo próximo significa amar a si mesmo, já que quando cuidamos do outro, cuidamos daquilo que ajuda a construir quem nós somos. Então, quando o Sartre diz que o inferno são os outros, essa frase ficou muito famosa dele, ele não está dizendo que conviver com os outros é ruim. Ele não está dizendo que conviver com os outros é algo ruim, que é algo que deva ser tirado da nossa vida. O que o Sartre está dizendo simplesmente é que a gente tem que cuidar da gente em todos os níveis. Nós temos que cuidar de nós mesmos. E cuidar de nós mesmos em todos os níveis, um destes níveis é justamente cuidar dos outros. Afinal de contas, os outros fazem parte de quem nós somos. Direto ou indiretamente, essas outras pessoas elas vão nos educar, vão fazer alguma participação na nossa vida. E quando eu digo nos educar, não estou falando de professores não, tá pessoal? Estou falando dos seus colegas, dos seus amigos, também dos professores, é claro, dos seus pais, seja lá do que vocês gostam de assistir, seja anime, série, filme, música, não importa. Seja lá o que vocês gostam, o que vocês curtam, alguém criou essas coisas que vocês gostam. E se alguém criou, esse autor que criou essas coisas que vocês gostam, esse autor fez parte da sua vida. Imagine só se esse autor tivesse morrido antes de criar isso que você tanto ama. Pensa na coisa que você mais gosta de fazer. Imagine se a pessoa que criou essa coisa que você mais gosta de fazer tivesse morrido antes de criar. Isso faria ou não faria você uma pessoa diferente? Bom, creio que a resposta de vocês seja sim. Afinal de contas, não existiria isso que você tanto gosta. Ah, mas professor, então existiria outra coisa que eu iria gostar. Sim, mas essa outra coisa que eu iria gostar, alguém também teria criado. Ou seja, a gente é responsável, sim, pelas outras pessoas, direta ou indiretamente. Porque hoje você está consumindo um produto, hoje você está consumindo algo. Amanhã alguém vai usufruir do que você vai produzir. Quando você estiver produzindo, quando você estiver trabalhando, ou hoje mesmo já aconteça de você conversar com um amigo seu, aquele amigo seu te escutar, ouvir um conselho seu e ficar melhor com aquilo, ou alguém outra pessoa escutar o que você disse e ficar melhor ou pior com aquilo, e aquilo vai influenciar em você, direto ou indiretamente, negativo ou positivamente. Ou seja, por que o inferno são os outros? Porque a gente tem que tomar conta não somente da gente mesmo, a gente tem que tomar conta de tudo que nos cerca e de todas as pessoas que nos cercam. Afinal de contas, tudo isso faz parte de quem a gente é. Seguindo um pouquinho aqui adiante, então, a liberdade de expressão e a responsabilidade de expressão, que esse aqui eu vou deixar para comentar depois que eu passar um pequeno trecho do vídeo aqui. Então vamos voltar lá, né, com o navegador. Pô, tá aberto ali, não sei porquê. Vamos voltar aqui para o navegador. E vamos lá. Esse vídeo aqui, pessoal, ele fala de um quadrinho, tá? E esse quadrinho ele fala sobre esse personagem aqui que é o Caixeta, né? Esse personagem ele é um youtuber, e ele é um youtuber que conseguiu ganhar uma certa credibilidade, uma certa fama. Só que ele conseguiu ganhar essa certa fama, essa certa credibilidade, atacando certas pessoas, falando mal de certas pessoas. E ele não entendia por que as pessoas se ofendiam tanto. Afinal de contas, ele estava só brincando, era só uma piada, não era nada demais. E então, pra gente entender melhor o que eu estou falando, vamos assistir um pouquinho desse vídeo. Tá? Esse vídeo aqui é desse canal, né, o Meteoro Brasil. Eu recomendo esse canal para quem quiser assistir, beleza? Então, vamos assistir um pouquinho desse vídeo. Vamos lá. Caixeta era um youtuber muito famoso. Nos vídeos dele, ele divertia o público dizendo coisas que não podem ser ditas porque ofendem os chorões. E os chorões, você sabe quem são. São as mulheres assediadas, são os casais ofendidos, são os negros discriminados.
Cacheta defendia a tese, muito popular, de que o mundo está ficando chato demais. E essa tese rendeu uma série com no mínimo 9 vídeos diferentes. Talvez essa série tenha sido a responsável pelo sucesso do Cacheta. Isso e vídeos como Coisas de Pobre Fudido, Desabafo pras Feminazes e Como Eu Me Sinto Quando Vejo Baitolagem. Não que o Cacheta reinasse sem oposição. Ele tinha que lidar com esses esquerdistas otários que pagam de politicamente corretos. Ninguém sabe se foi oposição, mas o Cacheta desapareceu. Ele sumiu do mundo e da internet. Como estava falando para vocês, o nome desse quadrinho é Quem Matou o Cacheta. Como vocês viram ali na imagem, tá uma caixa, né, com sangue ali e tudo mais, mas depois a gente descobre que na verdade ele não morreu. Essa morte foi uma morte, eu diria, existencial. Aquele antigo Cacheta deixou de existir e passou a existir um outro Cacheta. Mas aí agora a gente vai ver por que ele deixou de ser aquele Cacheta que ele era. Simbologias que usa. Os personagens aqui estão identificados como ícones da cultura pop. Estava falando antes que o Cacheta ele é conhecido esse quadrinho, né? Quem Matou o Cacheta é conhecido pelas simbologias que usam, que são essas caras, né, desses personagens que são identificados, como o rapaz estava falando, por ícones da cultura pop, como a gente está vendo aqui. E nenhum desses rostos é ocasional. A mulher com o rosto do esmilinguido é tão religiosa quanto o personagem. Do mesmo jeito, o cara com o rosto do cérebro é tão direto, tão objetivo e tão insensível quanto o personagem que o identifica. Essas cabeças servem como um atalho para a gente decifrar cada um desses personagens. Essas cabeças servem como um atalho para decifrar o próprio Cacheta. A cabeça dele fica dentro dessa caixa, e dentro da caixa estão algumas ideias que parecem naturais, mas que são construções sociais muito nocivas para o Cacheta e para todo mundo ao redor dele. Para se livrar dessas ideias, o Cacheta precisa sair da caixa. Parece impossível sair da caixa, mas só parece, porque a segunda metade da história é basicamente um manual de instruções para quem quiser sair daqui. É um manual para quem quiser ser melhor. Saindo da caixa, o mundo deixa de parecer chato. Vocês já ouviram falar naquele... Alguém já chegou pra vocês e falou assim: cara, você tem que pensar um pouco fora da caixa, você tem que sair dessa, vamos pensar um pouco além. Por que as pessoas falam assim? Ah, você tem que sair fora da caixa. Normalmente quando a gente nasce, né, quando a gente cresce, a gente é envolvido por uma série de conceitos, não só na nossa cultura, né, no nosso caso aqui no Brasil, mas também pelas pessoas que nos cercam na escola e que a gente foi criado e tudo mais. Essas pessoas, né, que nos cercam, elas ajudam a gente a construir os nossos conceitos, né? A gente acaba que compra muitos desses conceitos que chegam até a gente. Até o dia em que existe a possibilidade da gente pensar um pouco além desses conceitos que nos foram oferecidos e a gente acabou comprando porque a gente era muito pequeno, a gente era criança, né? Então, esses conceitos, você pode ir um pouco além desses conceitos e criar os seus próprios conceitos. E quando você cria os seus próprios conceitos, além desses conceitos sociais, além desses conceitos culturais e tudo mais, você então está saindo da caixa, que é justamente o que o Cacheta passou. Por que o Cacheta, por que ele é chamado de Cacheta? Porque a cabeça dele está numa caixa de um monte de conceitos, vários conceitos que foram ali construídos durante a vida dele, e aí ele está tentando superar isso. Só que esse é um processo extremamente doloroso, como vocês estão vendo aqui no vídeo. A necessidade de se divertir com o sofrimento alheio desaparece. E junto com essa necessidade, some o próprio Cacheta. Na história contada pelo Rainer,
também está retratada a condição de muitos de nós. A gente vive com a cabeça dentro dessa caixa e a gente nem sabe disso, porque a gente vê o mundo aqui de dentro desde sempre. A caixa do racismo, da homofobia, do machismo parece uma parte indissociável de nós mesmos. Primeiro, é preciso reconhecer que a caixa está lá. Só depois a gente tem alguma chance de sair de dentro dela. Bom, pessoal, então sair, como foi dito aí, né? Sair de dentro desses conceitos que são tão confortáveis pra gente é muito difícil, mas aí a gente vai voltar, né, um pouquinho aqui para Sartre, sair um pouquinho do vídeo, e aí é que a gente vai ver um pouquinho sobre esse conceito, como eu falei que eu ia voltar aqui, sobre liberdade de expressão e responsabilidade de expressão. O que é liberdade de expressão? É a possibilidade de nos expressarmos como quisermos, sabendo que será respeitada a nossa perspectiva. E o que é a responsabilidade de expressão? Ela é a condição, essa palavra aqui é muito importante, tá, pessoal? Vou até colocar ela em negrito. Ela é muito importante. Ela é condição para a existência da liberdade de expressão, ou seja, sem responsabilidade de expressão não existe liberdade de expressão. Mas você fala, professor, mas então se eu falar tudo que eu quero, eu não estou tendo liberdade de expressão? Como não estou tendo liberdade de expressão se eu estou falando o que eu quero? Pois aí é que tá, pessoal. Aí é que vocês se enganam. Ter liberdade de expressão não é você falar o que você quer. Ter liberdade de expressão é você falar com responsabilidade de expressão. Então, mas por que não é liberdade de expressão? O que seria, então? Se não é liberdade de expressão, é o quê? Você fala tudo que dá na sua telha sem você ter responsabilidade. Liberdade de expressão sem responsabilidade de expressão Liberdade de expressão sem responsabilidade de expressão é opressão e também uma expressão antiética. O que é uma expressão antiética? É uma expressão amoral. Uma expressão amoral é uma expressão que não vai de acordo com aquilo que a nossa sociedade entende como sendo interessante, tá? E uma expressão antiética seria aquela expressão que não respeita as individualidades alheias. Ou seja, se você tem uma expressão, se você se expressa de uma maneira irresponsável, você pode ferir as individualidades do outro. Você pode desrespeitar quem o outro é segundo as crenças do outro. Porque quando a gente fala de ética, a gente fala de questões internas, tá? Nem em todos os casos vai ser uma ofensa, vai ser um problema de moral. Mas em todos os casos vai ser um problema ético. Por quê? Se você se exprimir para o outro sem você se responsabilizar pelo que o outro acredita também, pelo que o outro sente, isso seria antiético porque você estaria ferindo uma questão interna do outro. E ferir questões internas é ferir questões éticas. Tá? Por isso que, então, a sua expressão sem responsabilidade seria uma expressão antiética e não uma liberdade de expressão. Então, para você ter liberdade de expressão, você necessita, não tem como você não ter, você necessita ter a responsabilidade de expressão. Tá? Vamos voltar um pouquinho para o vídeo então para a gente conversar um pouco mais e fazer essas comparações com o Sartre. Beleza? Só mudar aqui para vocês. Foi. E vamos lá. Cacheta, que fez sucesso no YouTube, se via como um humorista. O assédio era piada, a homofobia era brincadeira, o racismo era pura graça e quem reclamava era chorão. Tem gente que pede liberdade de expressão para poder se posicionar contra um governo autoritário. Cacheta queria liberdade de expressão para poder humilhar aqueles que ele julgava inferiores. Liberdade de expressão é uma coisa, responsabilidade de expressão é outra. Com muita frequência, a responsabilidade necessária para se expressar sem ferir o outro tem sido ridicularizada e enquadrada debaixo do termo politicamente correto. Bom, pessoal, aqui esse vídeo ele vai começar a entrar em uma questão que
Não que não seja interessante pra gente, é interessante sim, a gente vai voltar ainda nesse vídeo, tá? Mas vamos pular essas questões e vamos logo falar um pouco dessas questões dentro de Sartre e pular para os próximos vídeos, beleza? Senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e a gente vai acabar cansando também, né? Vocês vão ficar cansados de ver minha cara. Mas vamos lá. Indo então... Opa! Voltando um pouquinho aqui agora, pessoal, e falando um pouquinho da má-fé, o que seria também má-fé dentro dessa perspectiva do vídeo que a gente acabou de assistir? Se você sabe que você pode estar prejudicando alguém, se você sabe que você está sendo errado com alguém, você está agindo de má-fé, porque você sabe que você poderia fazer diferente, mesmo assim você não faz. Partindo para os próximos slides, a gente é condenado a ser livre, tá? Então não adianta achar que essa caixa, né, essa caixa que nos envolve, ela tá lá e não tem como sair dela. Tem. É doloroso. É chato sair dela. Mas existe a possibilidade sim da gente sair dessa caixa e essa decisão é nossa. Tá? E os outros, esses dois últimos slides aqui, né, tem tudo a ver um com o outro, que é sobre a gente ser responsável pelo outro, porque afinal de contas o que a gente faz pelo outro reflete direta ou indiretamente na gente. Logo, responsabilidade de expressão também é não somente empatia, mas amor próprio. Beleza? Por que amor próprio? Porque quando você se responsabiliza pelas questões internas do outro, pelo que está dentro do outro, você automaticamente também se responsabiliza pelo que há dentro de você. Afinal de contas, o feedback, né, o retorno que você vai ter dessa pessoa vai refletir em você e em quem você vai ser também. Como a gente viu nesse slide aqui sobre a questão dos outros para Sartre. Galera, esse vídeo aqui, o nosso vídeo está ficando um pouco longo, então esse vídeo aqui eu vou deixar para vocês verem, mas esse vídeo aqui, vou resumindo, tá, para vocês, ele vai falar mais ou menos sobre, de uma maneira bem científica, explicando o porquê que a gente sente o que o outro sente, tá? Então isso é uma coisa que tem na nossa cabeça, que se chama neurônios espelho, e a gente sente o que o outro sente porque a gente tem assim um sentimento físico empático. Tá? E se a gente pode superar e ainda além disso, e de ser além do físico, ser emocional. A gente pode sentir a emoção do outro. Tá? E tudo isso se dá por conta dessa questão que tem no nosso cérebro aí, dos neurônios espelho. Beleza? Lembrando que esse vídeo, só por mérito de curiosidade, aproveitando que a gente está aqui, esse vídeo ele é produzido, a maioria dos vídeos do Nerdologia, né, é produzido por esse rapaz aqui, que é o Átila Yamarino, que eu recomendo que vocês vejam os vídeos dele. Tá? Ele é um rapaz muito interessante, principalmente no momento que a gente está passando agora. Agora pulando um pouco, tá, para esse vídeo aqui. Quem acompanha o canal há mais tempo, talvez eu tenha percebido como a obra da banda Pink Floyd foi um marco definitivo na minha percepção de New Like do álbum Dark Side of the Moon. Já que o álbum é conceitual, ou seja, todas as músicas estão ligadas para chegar no único final, vale a pena a gente conversar primeiro sobre as outras músicas dele. A metáfora principal e mais evidente no conceito do Dark Side of the Moon é a vida humana. Ele começa com as faixas Speak to Me e Breathe. E essas duas músicas já antecipam muito do que vai ser o efeito do álbum. Sons de batimentos cardíacos, os tic-tacs de um relógio, sons... pessoal, antes eu tava falando sobre esse vídeo aqui, tá? Esse rapaz aqui que é o Átila Yamarino. É porque eu esqueci de mudar a tela de vocês, desculpa aí. De moedas e máquinas registradoras, e algumas vozes dizendo coisas difíceis de discernir. Música Breathe, a primeira com vocais e instrumentais do álbum, começa com um grito de uma mulher. É o começo definitivo do álbum, um momento de dor e de medo, um nascimento. O clima de tensão e ansiedade no momento do parto não está aí à toa. O álbum bebe bastante na fonte de algumas correntes da filosofia, e dentre elas o existencialismo. Um dos grandes propagadores desse pensamento é o filósofo Jean-Paul Sartre. No texto de 1946, O Existencialismo é um Humanismo, ele nos coloca diante de uma síntese do que é esse pensamento. A existência precede a essência. Não seria possível categorizar de forma dada e definitiva o que é a natureza humana. O ser humano não possui uma essência, a não ser aquela que ele cria através da existência. As ações do homem definem o que... Sobre esse tema que a gente já falou um pouquinho no passado, né, pessoal? Mas só para recapitular,
um pouquinho sobre essa frase, né? A existência precede a essência. Tudo que o homem entende como essência, essas compreensões foram postuladas após o desenvolvimento do raciocínio da pessoa. Se ela foi postulada após o desenvolvimento desse raciocínio, logo, a pessoa, antes mesmo de ter uma essência, ela já existia. Né? Então, por isso que ele diz que a existência precede a essência, porque a gente já existe antes mesmo da gente achar que a gente tem algo ali que está balizado e que nós somos algo que em algum ponto a gente nunca muda, porque se a gente mudasse em absolutamente todos os sentidos, nós não seríamos mais nós mesmos. Essa coisa seria a essência. Mas mesmo essa coisa, a gente só consegue definir ela, a gente só consegue perceber ela depois da nossa própria existência. Para quem tiver curiosidade de ver esse vídeo inteiro, vai estar no blog. Aliás, está aí no blog, é só vocês verem. Tá? Esse vídeo aqui, pessoal, ele vai falar um pouquinho sobre as questões da maturidade, como é que acontecem as etapas de desenvolvimento para até você ir desenvolvendo, até você ir chegando à fase adulta e quais são as diferenças, né? Por que se chama de fase adulta e tudo mais. E esse vídeo aqui eu vou deixar para falar na próxima aula, tá? Que ele vai falar um pouquinho sobre as questões da ética, tá? Lembra agora que eu estava falando um pouquinho de ética lá com o vídeo do Caixeta e tudo mais, e também um pouquinho falando de Sartre, né? Sobre essa questão da responsabilidade. Deixa eu mudar aqui para vocês. Sobre essa questão aqui da liberdade de expressão e da responsabilidade de expressão. Pois então, esse vídeo daqui, que está falando sobre o Aranha Verso, para quem tiver curiosidade, eu só assisti, que está aí no blog. Para quem quiser assistir antes, né? Mas eu vou abordar ele com mais profundidade só na próxima aula. E eu vou falar um pouquinho sobre a ética e os seus filhotinhos. Os filhotinhos da ética. Eles seriam a estética e a etiqueta. A estética e a etiqueta. Tá? Só aí para um breve spoiler do que seria essa próxima aula. A etiqueta vai falar um pouquinho sobre pequenas éticas, pequenos traços de ética que a gente tem no dia a dia. E a estética vai falar da expressão da ética e como é que essa ética se exprime de várias maneiras, tá? Só que aí, claro, a gente só vai ver isso com mais profundidade na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Eu desculpa aí se eu acabei... se uma ou outra coisa não apareceu como deveria estar aparecendo nas minhas falas. A gente vai melhorando conforme os vídeos forem passando. Eu pretendo não, já estou criando uma vinhetinha para que fique legal, fique um negócio bem bacana para vocês assistirem. Como eu disse lá no início do vídeo, eu pretendo também colocar aqui algum gameplay de eu jogando e explicando alguma coisa, para ficar um negócio bem divertido mesmo, bem legal, pra gente acompanhar junto aí como é que se faz filosofia, como é que se vê filosofia e percebe filosofia em tudo, seja em série, filme, vídeos, não importa o que, você pode perceber isso em qualquer coisa, né? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, falou!